Boa noite a todos. Vou aqui apresentar para vocês os professores responsáveis pelo Letras Libras da UFSC. Hoje eles vieram detalhar mais como vai ser o vestibular, como vai ser o curso, porque a UFABC vai ser o polo, certo? O polo. E se surgir alguma dúvida, então a gente vai chamar a professora Carol também, professora Carolina, e o professor André, esse é o sinal dele. É mais uma conversa, um bate-papo entre nós. Eu e o André, se os intérpretes tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão e fazer perguntas, tá? Vou colocar o PowerPoint, por favor. Volta lá no começo. Esse é o meu sinal. Eu sou coordenadora do Letras Libras à Distância. Eu estou muito contente em saber que nós teremos um Letras Libras em São Paulo, né? Vai abrir agora no segundo semestre de 2022. E porque aqui em São Paulo realmente é uma referência, né, em relação à questão do trabalho dos intérpretes na área, né, por exemplo, de intérpretes surdos. Eu estou muito feliz com isso, né, por São Paulo ter sido escolhido enquanto polo. Os outros dois polos, um é no Amapá e o outro é no Pará. E assim, a realidade de cada um deles é muito diferente. Por exemplo, em São Paulo, a região sudeste, Pará e Amapá são no norte, e assim, as comunidades surdas, né, de cada uma dessas regiões também são diferentes entre si, né, mas a gente vai conseguir, sim, desenvolver um bom trabalho de letras livres à distância. Eu gosto muito, né, desse trabalho porque trabalhar com os alunos assim presencialmente em cada estado é bem diverso. E isso me faz com que eu adquira um conhecimento imenso e demonstra que os alunos surdos e ouvintes conseguem ter uma troca sem ser na modalidade inclusiva, né? Que a gente tem um ensino de fato bilíngue, todo em língua de sinais. Então, alguns alunos ouvintes, né, conseguem realmente adquirir o que é a cultura surda, e os surdos conseguem oferecer isso para os seus colegas, né? Isso realmente é primordial. Então, no Letras Libras também à distância, a gente consegue conhecer surdos de outros estados, perfis de alunos bem diferentes, bem diversos, né? Que também proporciona autonomia, o desenvolvimento deles, e assim, ou às vezes no curso presencial, o perfil do aluno é outro. Eu e o André, a gente sempre conversa em relação às dúvidas, né, que passaram a surgir da Cláudia em São Paulo em relação ao vestibular, como é que vai ser o curso, como serão as disciplinas. Então, viemos aqui tirar todas essas dúvidas para realmente esclarecer tudo o que for possível, mas também de uma forma resumida, né, concisa. Próximo PowerPoint, por favor. Então, vocês já sabem, né, assim, que o Letras Libras da UFSC é uma referência nacional, né, ele iniciou em 2006, com alguns polos pelo Brasil, assim, em quase todos os estados. Depois, em 2008, foi ofertado
Em 2006 foi ofertado só licenciatura. E em 2008 é que iniciou o bacharelado. Então foi ofertado bacharelado e licenciatura em 8 polos. 8 polos pelo Brasil. Então, eu sei que muitos surdos de São Paulo, né, se questionam sobre a questão dessa padronização da língua de sinais, e a gente precisa refletir mesmo, né, como isso vai funcionar, como a gente consegue realmente mobilizar e difundir a língua de sinais. Então, assim, né? A gente não pode, tem que tomar cuidado com aqueles que dizem, eu já tenho certificado de Prolibras, isso é suficiente. Mas, gente, o Prolibras já encerrou, né? A gente não existe mais, isso é para ser guardado na memória, né? A gente precisa pensar o quê? Que assim as políticas de educação para surdos, né, como no INES, ou Prolibras, né, elas variam, então a gente precisa realmente ficar atento, de olho, lutar, né, pensar que um profissional ele é suficiente tendo o certificado de Prolibras, a gente sabe que não é, né? Então, lá na UFSC, em 2008, abriu o curso presencial, então, e depois abriu novamente o processo seletivo para outros, em 2014, para outros polos, porque realmente o curso ele abria a cada 2 anos 3 polos diferentes. E 2014 a gente teve aqui em Joinville, Santa Catarina, a gente teve no Rio Grande do Sul, e no Maranhão, São Luís do Maranhão. Foi uma troca bem intensa, né, entre norte e sul, bastante variado, foi muito rico. E em 2016, 2 anos depois, abrimos outros polos, em Minas Gerais também, no Ceará e em Manaus. Essas universidades, elas estavam realmente tentando, elas precisavam de um polo, né, para que realmente a UFSC lançasse esse edital. Eles se candidataram enquanto polo e as universidades que se interessaram se inscreveram e foram avaliadas para saber se cumpriam todos os requisitos necessários para ser polo. Então, o São Paulo foi aprovado, né? Eu lembro que a Cláudia submeteu, né? Se inscreveu para ser polo, né? Diz que realmente aqui havia intérpretes de Libras, uma comunidade surda que necessitava desse curso. Então, a gente passou um tempo sem ter a abertura de novos cursos por causa da legislação, porque lá o INES era responsável por fazer a contratação dos tutores, né, organizar a estrutura do material. E a UFSC era responsável pelos professores e pelo Moodle, né, pelo AVA, o ambiente virtual de aprendizagem. Em 2017, a gente teve uma legislação que foi alterada para as universidades, para ser ofertado o curso para as universidades, que as universidades por si só seriam responsáveis por contratar os tutores e os materiais. E a UFSC pensou assim, nossa, como que a gente vai distribuir essa verba, né? Isso vai ser bastante complicado, foi um momento bem difícil. Então, a gente diminuiu a questão de oferecimento dos polos e continuamos trabalhando nisso, né? Eu e o André, então, recebemos a verba de tutores e abrimos os novos polos.
E ficamos aguardando, né, até agora a possibilidade de conseguir realmente manejar essa verba para abrirem novos polos. Então, a gente conseguiu, né, abrir o vestibular, né, o curso vai ser ofertado. Então, a gente vai abrir esse curso novamente, que vai se iniciar em agosto, agora, de 2020, em 2020 abriu o polo em Florianópolis, porque a gente precisava continuar o curso, né, manter ele realmente, esse curso, porque era necessário para os surdos, e agora a gente conseguiu abrir em 2021, 2022, para o FABC, para o Amapá, na Unifap, e a Unifespa, na Unifespa lá do Pará. Então, vamos abrir agora em 2022 nesses 3 polos. Como vai ser o vestibular? Para vocês que estão ansiosos, né? Para ouvintes pode ser que seja um pouco mais complicado, porque quaisquer dos cursos de letras, né? A gente sabe que precisa conhecer a língua previamente. Então, assim, a gente não entra no curso e aprende a língua depois. Aqui no curso de Letras Libras à Distância, realmente a língua de instrução é a Libras. Então, a política da UFSC, a política linguística da UFSC, realmente se preocupa em respeitar a Libras como L1, né, em equivalência à língua portuguesa, em pé de igualdade com a língua portuguesa. Então, assim, é obrigatório que o candidato que queira entrar no curso de Letras Libras à Distância já tenha fluência em língua de sinais. Então, porque no vestibular, as perguntas da prova e as alternativas para você responder, né, assim, elas serão em língua de sinais. Os surdos não precisam se preocupar, nossa, agora como eu vou fazer? Eu vou fazer uma redação, vou fazer um texto, eu não sei escrever em português. A UFSC sabe diferenciar a questão da escrita do surdo, respeitando a escrita de português como L2, professores que já têm experiência nesse tipo de correção. André, isso é muito importante da gente falar da questão das provas, né? Porque a questão do tema em si, a gente precisa pensar, né, em como desenvolver, em como é contextualizado. A correção é mais contextual, então, assim, do que focado nas questões gramaticais em si. Na prova escrita, vocês vão falar sobre as políticas linguísticas da língua de sinais, sobre educação de Libras como L1. Então, assim, tem vários temas, né, que é possível escrever. Então, vocês podem ir treinando como se fosse um pré-vestibular, um estudo provisório antes. Então, a prova é toda em língua de sinais, porque, assim, tanto os surdos quanto os ouvintes, é necessário que saibam língua de sinais, que sejam fluentes, independente, né, da condição, é necessário que seja fluente mesmo em língua de sinais. Não haverá intérprete,
durante as aulas, durante a prova, e realmente isso é muito importante que vocês entendam isso, que todos os polos vão precisar acompanhar, respeitar essa política linguística da UFSC, em priorizar a língua de sinais durante as aulas das videoaulas, a conversação durante as aulas também em língua de sinais, a interação entre os alunos, né? Porque assim, a instrução em si é em língua de sinais, em Libras. Então, assim, é necessário que, por exemplo, a conversa em sala de aula, que a gente respeite que a partir do momento que você entrou na sala, né, do polo para estudar, ali que você se comunique em língua de sinais. E realmente não vai ter tradutor e intérprete durante todo o processo. Próximo slide. Por exemplo, é igual quando você entra numa faculdade para estudar língua inglesa. Toda a interação se dá nessa língua. Então, como que vai ser as provas do vestibular? Nós vamos ter 25 questões em Libras, com perguntas múltipla escolha, e você vai selecionar na prova. E a prova não tem, ele só tem as respostas, A, B, C ou D, sem nada escrito em português, só com o lugar das respostas. 25 perguntas, dividido em perguntas com temas da comunidade surda, conhecimentos gerais, aspectos linguísticos da Libras, física, matemática, história, diferentes disciplinas, né, do ensino médio, assim como os outros concursos têm. Há questões da Libras como língua portuguesa, a relação entre as duas, então tem essas perguntas sobre linguística, por exemplo. Conhecimentos linguísticos? Não é isso. É saber que a Libras é uma língua visual e o português é uma língua oral. Coisas básicas, né? Que, por exemplo, não perguntas inocentes, como ingênuas, como a Libras Libras é língua, não é nesse tipo de pergunta. O objetivo é que a fluência da, da Libras você consiga perceber, né? Pelo contexto, em outros contextos. Por exemplo, contexto matemático, questões que você já viu na escola, né? Você vai perceber eles na língua de sinais e entender e responder de acordo com a pergunta certa, com a resposta certa. Em português vai ter uma redação em português para ouvintes e português para surdos. Vai ser dividido em dois tipos de prova. Os surdos que queiram estudar na licenciatura vão fazer múltipla escolha de português com L2, que significa que é mais, por exemplo, quadrinhos da Turma da Mônica, questões de língua, de português, que em relação à segunda língua. E os ouvintes que têm licenciatura, eles vão usar o português como L1. Então, eles vão usar uma redação, tá? Então, é igual aos vestibulares do ouvintes. Mas daqui os surdos e ouvintes vão ter uma prova diferente. Vão ter uma redação e a múltipla escolha de uma forma diferente. Então, por exemplo, o surdo quer entrar no bacharelado. Não, então vai ter o português como língua L2. Então, não importa o perfil, se ele quer bacharelado ou licenciatura, a prova vai ser a mesma. As questões que vão ser diferentes. A licenciatura tem prioridade para pessoas surdas. Quando sobrarem as vagas, os ouvintes vão poder entrar. Em questão do bacharelado, surdos e ouvintes podem entrar, mas na correção... Próximo slide, por favor. A correção vai ser diferente. Próximo slide, por favor.
como vai ser as provas? Você vai poder entrar no site, em um portal que é próprio da Libras da UFSC. E lá no portal vai ter letras Libras presenciais e letras Libras à distância. E vai ter outros itens. Você vai procurar letras Libras à distância e clicar e entrar. Lá vai ter os documentos, o currículo, os polos que estão abertos. Vai ter vários itens. E entre eles vai ser o vestibular. Clica no vestibular e ali vai apresentar como que serão as provas passadas, vai ter os polos que já tem das provas passadas e você vai conseguir perceber e praticar como vai ser o vestibular, como que é, e vai se acostumar com a prova, porque não é comum, né? A maioria das escolas não tem uma videoprova, né? Então a maioria é tudo escrito. Então, para você acostumar, então os estudantes não são acostumados. Por exemplo, vai chegar lá, vai ser fácil? Não, é uma prova. Então, a questão de gênero é um outro tipo de gênero, um outro tipo de prova, tá? Eu conheço Libra, já sei tudo. Então, muitos surdos escolhem e não conseguem passar, porque candidatos surdos não conseguem passar porque não conseguem fazer o tipo de prova. Então, é importante você praticar, ir percebendo e sabendo como que é a prova prática para você. Então, você pode entrar nesse site que você vai ter acesso a essas informações. É www.libras.ufsc.br. Pode passar? Vamos passar o próximo slide. No próximo slide você vai conseguir ver como é. Olha só, assim como mostra essa imagem. Vestibular. Primeiro você entra no site Libras, à distância, depois vai ter esse menu que vai ter o vestibular para você com as provas anteriores. Próximo. Aqui vai ter a prova específica. Você entra, que vai aparecer em PDF como que vai ser a prova. Vai ter o link para os vídeos. Passa o próximo slide para você ver. Olha só, em cima vai ter os links dos vídeos, não é o PDF, você clica nos vídeos, aí vai aparecer os vídeos. Aí você pode aproveitar para treinar, como a prova é visualmente. Tem várias provas para você treinar. O curso de Letras Libras, o que a gente estuda no curso de Letras Libras? Tem várias disciplinas. Essas disciplinas estão em diversas áreas. Por exemplo, na área de introdução. Então, tem introdução de... Passa o próximo para eu mostrar, por favor. Próximo slide. Isso. Ó, então tem específico de trabalho do trabalho professor e o trabalho de intérprete. Em outro, pode passar o slide, por favor? Esse daqui é a formação profissional. Então, tem cursos práticos. Volta de novo, por favor. Isso. Então, por exemplo, todos vamos estudar juntos. As aulas, esse aqui é o ciclo básico, né? Então, esse tem as disciplinas próprias da tradução e as da licenciatura. Então, eles podem se misturar, né? Então, tem disciplinas que são juntas e tem disciplinas que são separadas. Então, é importante que a aula, que o básico das disciplinas, o ciclo básico, precise que se esforce para usar a língua de sinais da comunicação, né, para discussão. Isso é importante, porque na formação de letras libras à distância, só para intérpretes, não, é uma questão política dentro do movimento. Então, isso você precisa destacar isso como uma necessidade. Então, quando você estudar, você vai estudar o significado de língua, de linguagem, tem educação de surdos, conhecimentos, histórias dos surdos, estudos de literatura, estudos... Importante perceber
a atuação na área de literatura, na área de tradução. Então, é um básico que para as pessoas conhecerem um pouquinho de cada um, e depois vai ter o aprofundamento específico das disciplinas. Por exemplo, o básico de literatura, conhecimentos de literatura, e depois vai ser uma disciplina que vai ser literatura visual, literatura surda, fundamentos da interpretação e da tradução. Esses daí são os ouvintes e os surdos juntos. Por exemplo, como que vamos trabalhar com a tradução, como vai trabalhar com a interpretação, quais são os conceitos necessários da tradução e da interpretação, quais são as diferenças, e esses tipos de conhecimento. Fonologia da Libras, que vocês já conhecem. São os dois cursos vão ter essa disciplina. Sintaxe, pragmática. Isso daí é muito curioso porque mostra como que como a utilização da língua de sinais, se é formal ou se é informal, se tem em diversas situações e contextos, se for uma palestra, se for uma conversação. Então, tem várias formas de tipos de gênero, né? Como que a gente vai trabalhar com a oralidade, né? Então, é importante se adaptar a cada situação. Então, depois nós vamos ter estudos linguísticos, sociolinguística, aquisição da linguagem, psicolinguística, desculpa, sociolinguística, como que acontecem as variações linguísticas, e aí começam estudos de literatura. Então, literatura surda, tem análise do discurso, da Libras, semântica da Libras, então questões de metáfora e tudo mais. Essas disciplinas estão todas juntas, tanto na tradução quanto na licenciatura. É um ciclo básico de formação. Agora, depois as disciplinas específicas. Pode passar o slide, por favor? Essas disciplinas específicas, por exemplo, temos a questão de linguagem, estudos da tradução, estudos da interpretação, estudos surdos. Essas áreas, elas são separadas para tradução, estudos de tradução, e estudos de interpretação, e para os surdos, a licenciatura. Então, tem disciplinas de aquisição, de estudos surdos, literatura surda, tradução da literatura, teoria da educação dos surdos, tradução literária. Então, tem diversas disciplinas que vão ajudar a ter em português também, porque o intérprete precisa, né, de uma fala, né? Então, precisa ter um consenso, né? Precisa ter algo, precisa conhecer as duas línguas, né? Profundamente, tanto o português quanto a Libras. E na licenciatura, a Libras que tem que ser, o aprofundamento tem que ser mais em Libras, né? Então, tem questões bilíngues, né, na pesquisa, metodologias de ensino, em L1, L2. Essas metodologias em L1 e L2, elas nos ajudam a saber quais são a diferença de ensino de crianças ou de adultos surdos, ou ensino de ouvintes, e também na área da interpretação, as questões de língua 1 e de língua 2. Também tem didática da educação dos surdos e outras disciplinas. E aí, agora, vamos para o próximo slide, que são as questões de disciplinas profissionais. Essa de questões de TCC, a diferença do TCC, a diferença é o quê? Na licenciatura, precisa ser redigida no final do curso, tá? Então, tem uma redação que é fácil de fazer, uma redação fácil de fazer? Não, é igual a um TCC. Por quê? A redação tem várias regras, né, de legenda, de enquadramento, então precisam ser seguidas, né? É igual a um TCC, tem as suas regras da EBNT, então nós vamos seguir, e também tem a questão da diferença. A tradução também teria um TCC, mas de forma prática, de interpretação e de tradução. Na licenciatura, as práticas em L1 e L2, e literatura surda, essas três.
e mais a prática. Essa tem um foco profissional ampliado para a prática de tradução, a prática de interpretação, a prática de ensino e a prática de como que você pode fazer organização didática com foco na prática. Ou as outras disciplinas, elas são vinculadas ao PPC, que significa práticas curriculares. Por exemplo, a disciplina Ensino de Língua 1. Ensino de conteúdo, você vai explicando mais, os alunos precisam ter práticas extra-classe. Por exemplo, na sociedade, interação com a sociedade, como que acontece essa relação com a língua 1, né? Então, é obrigatório essa prática fora da sala, né? Então, por exemplo, entrevista com professores, alunos, com libras como L1, materiais com L1, entre outras práticas específicas. Então, tem disciplinas que têm PPC, que significa que os alunos precisam de práticas extra-classe para praticar mais e mais e mais. Isso é importante. Isso ajuda a teoria do que o professor explicou em sala de aula sobre L1, em contexto sobre o que é o social, e aí essas relações vão ajudar a entender melhor. Por exemplo, a da tradução. Como que faz as adaptações? Por exemplo, eu fico preocupado como que eu vou fazer a tradução do português, a interpretação do português. Então, tem, por exemplo, várias línguas, ASL, português para ASL, português para Libras, então tem várias vertentes, né? Tem vários tipos de trabalho. Então, é uma oportunidade boa de trabalho, de aprofundamento na tradução e interpretação também para os surdos. Você quer resumir alguma coisa? Então, vamos passar para o próximo. É importante não esquecer que o curso, as disciplinas do curso, tem algumas disciplinas obrigatórias de extensão. Tá? Então, vocês têm que complementar com a extensão. Se não fizer os cursos de extensão, você não consegue se formar. É obrigatório a cada semestre fazer, por exemplo, a UFSC oferece cursos de extensão, diferentes cursos, e os alunos eles têm que participar para somar horas com essas formações para elas conseguirem se formar no final do curso. Isso é importante ressaltar. Então, nós temos 3 AACCs, né, que significa atividades complementares. Essas atividades significam que o aluno deve participar de congressos, eventos, e receber certificações de horas, né, que são as AACCs. E segundo, tem as atividades de extensão, os cursos de extensão, como ele explicou, e tem o PPC, as práticas curriculares. Nas práticas como componente curricular. Próximo slide. Esse é o link do Letras Libras à Distância, é o Moodle. Como que os alunos entram? Era um portal? Não, é um site, né? Igual um site, uma plataforma igual às outras, né? Que você vai se inscrever e lá vai ter os conteúdos, vai ter vídeos explicativos, vai ter aulas, vai ter diversas coisas lá no Moodle. Pode passar. Então, eu vou ficar, não vai precisar de atividades presenciais? Vai ser necessário sim. Nós, do curso de Letras Libras à Distância, preparamos que a necessidade do curso fique mais fácil para as pessoas à distância, como que elas vão fazer a graduação de manhã, à tarde ou à noite, às vezes as pessoas trabalham, então ter um Letras Libras à Distância é importante porque as aulas vão ser quinzenais aos sábados, né? Mas você precisa se lembrar de os dias do calendário para ver se tem algum tipo de feriado em São Paulo, algum tipo de feriado em outro estado, em feriado no Amapá, no Pará.
Então, em feriado em Florianópolis também, então cada lugar, os feriados em cada lugar, então não vai poder ter aula, né? Então, o calendário é organizado de 15 em 15 dias, mas às vezes tem um mês que não tem nenhuma atividade, né? Então, por exemplo, esse mês, a gente tem aula esse mês e o mês subsequente, se não for ter aula, a gente vai adaptando as datas e colocando nos meses anteriores ou posteriores. Isso é possível por conta de feriados, então isso depende muito do calendário do mês. Como é presencial, nós e também eu percebi que as aulas remotas de ensino remoto, com os professores explicando, tem, por exemplo, essa interação em sala de aula que o aluno pergunta o que o professor está explicando, e aí ele perde, é a mesma coisa que acontece com, com o presencial. Então, é uma forma diferente. O remoto é mais com a câmera. Os alunos não se veem, né? Não tem esse tipo de interação. Então, é necessário essa troca, né? Com essa aula presencial. É um motivo maior de interação, de dúvidas com os tutores, os alunos com as atividades, fazer atividades juntas, para no futuro que o trabalho vai ser em equipe também. Então, é importante que tenha esse tipo de experiência também, né? Com a interação com o professor também, então com o tutor, com o aluno, essas interações elas são importantes. Por exemplo, a prática de estágio, ela precisa ter supervisão. É muito importante que haja um tutor para interagir com esse aluno durante o estágio, porque esse contato é muito importante para que esse aluno realmente conheça, né, sinta como é que é o perfil realmente de cada grupo, em cada situação. Por exemplo, nas disciplinas, né, a prova, como seria a prova do vestibular? Seria em videoprova também em Libras, né? A gente não vai ter o português escrito. Algumas disciplinas talvez tenham tradução para português, né? Por exemplo, a disciplina de português ela tem escrita, mas a maioria das provas são todas em língua de sinais mesmo. Por exemplo, na disciplina, a gente tem a aula das 8 até às 6, né? Durante todo esse período. Né? A gente começou assistindo a aula, encerrou a aula, troca, a pessoa já faz uma atividade presencial durante a aula. Então, uma, duas atividades ali no mesmo espaço, aproveitando um grupo, né? Um grupo filma, o outro treina, insere no Moodle, né? Ou aproveita para fazer atividade à distância, né? Que ficou durante a semana para fazer em casa, já aproveita para fazer naquele momento, durante o polo presencial. Então, pensar, não, eu não vou nos encontros presenciais. Você vai perder nota, porque algumas atividades são presenciais, são obrigatórias. Próximo slide. Então, a gente tem, sim, atividades presenciais no polo. Então, que a gente precisa organizar alguns trabalhos em grupo, fazer gravações, filmagens, para serem inseridas no Moodle. Algumas você pode fazer de casa mesmo, né? Dependendo da disciplina,
né, tem alguma atividade para entregar, né, por exemplo, interação no fórum, no chat, no bate-papo, fazer alguma avaliação, outro tipo de atividade, ou realmente fazer uma gravação, né? Assim, é muito importante que vocês aprendam a fazer edição de vídeos, porque o Letras Libras, ele é um curso visual, né? Então, assim, em português, os alunos precisam aprender a redigir um texto formal, né? Então, assim, saber o que é cabeçalho, título, tudo isso é necessário. Em línguas sinais também, vocês precisam aprender a fazer uma edição bem adequada, né? Não dá para fazer uma gravação de qualquer jeito, fora de enquadramento, sem postura, sem uma postura formal. Por exemplo, num texto escrito, a gente não mostra o que rasurou, da mesma forma a gente pensa, né, para o vídeo. Há um tutorial de edição de vídeos dentro do curso, já está previsto também. Então, quando você entrar na disciplina, né, à distância, né, você vai ter um período também para aprender a fazer edição. É importante também que vocês, né, se acostumem a utilizar as ferramentas tecnológicas, né? Usar um fundo adequado, por exemplo. Próximo slide. Isso são fotos de algumas videoaulas, algumas são bem antigas. Alguns alunos dos diferentes polos interagindo ao vivo. Por exemplo, o professor fica maior e os alunos de cada polo ficam em volta ou em grupo assistindo em telas um pouco menores. O professor sinaliza, os alunos que tiverem dúvida, ele vai para frente da câmera e faz a pergunta em língua de sinais para ter essa interação, para que os outros também consigam ver. Então, assim, o professor, ele não está dando uma aula expositiva fechada, sem interação, não. Ele está disposto ali para tirar dúvidas também. Esse é um exemplo, né, de como seria, às vezes acontece aula em sala, às vezes em auditório, quando se juntam as turmas de bacharelado e licenciatura, às vezes é necessário no auditório, às vezes a disposição é realmente em U ou em círculo. Então, quais são os professores do Letras Libras à Distância? São 7 professores. Eu, Carol, o professor André, que está aí, a Ronice, muitos de vocês já conhecem, o Carlos. O Carlos é da área de tradução e interpretação, a Mariane, que é da área de educação e linguagem, vocês também a conhecem, também de literatura surda visual, né? A Raquel, o José, eu confundo os sinais, porque o sinal do André é no pulso e o sinal do José é na mão, no dorso da mão. Então, a gente alguns estão se organizando pensando no doutorado, mas a gente já está organizando algo na área, né, de literatura, de estudo da tradução. Todos os professores são fluentes para oferecer essa interação em línguas sinais e estamos abertos para tirar dúvidas. Estamos aqui, né, assim, tentamos sanar todas as dúvidas possíveis e é isso. Nosso PowerPoint foi realmente o mais resumido possível. Eu vou ajudar os intérpretes a falar em português, que aí fica melhor, né? A gente tem já algumas perguntas, eu vou projetar aqui.
Lembrando todo mundo que quem quiser fazer pergunta pode enviar, ou se for surdo e quiser fazer a pergunta em língua de sinais, pode enviar a pergunta para esse número em língua de sinais, que aí a gente já vai receber e passa para os professores também responder, tá? Então, vocês podem mandar tanto perguntas escritas aqui via chat, ou podem mandar as perguntas em língua de sinais por aqui. Então, a gente já tem 3 perguntas. Eu vou começar com a primeira pergunta, que foi da Bruna, que ela pergunta como que está o mercado de trabalho depois da conclusão da graduação, né? Acredito, tanto para o bacharelado quanto para a licenciatura. Então, agora, a gente, de uns tempos para cá, de alguns anos, a gente, com a obrigatoriedade do Letras Libras, né, por exemplo, 5 anos atrás, alguns contratantes aceitavam ProLibras, mas alguns fazem pós e tal, mas assim, no atual momento, né, as várias instituições já sabem da necessidade da formação em letras libras. Então, assim, o Letras Libras passa a ser uma obrigatoriedade em contraposição ao ProLibras. Então, a maioria dos concursos, dos trabalhos que abrem, né, por exemplo, na área de bacharelado, a maioria tem trabalhado online, remoto, né, por essa questão tecnológica, trabalha muito em palestras, em lives, videoconferências. Então, assim, porque é uma demanda crescente. E você percebe que também há um movimento dos surdos, né, de fortalecimentos, de realmente dizer, olha, de cobrar a necessidade, né, dentro a necessidade de tradutor e intérprete na escola, por exemplo, na graduação. Eu tenho esse direito de ter um tradutor e intérprete, então os surdos realmente estão se organizando nessas demandas e estão participando de congressos, de palestras. Então, assim, a gente tem vários lugares que estão abrindo realmente esse curso e é um momento que a comunidade surda tem cobrado essa necessidade, esse serviço, e realmente a área tem tido visibilidade, tanto o governo, a questão da Michelle, que nos enxerga de tal maneira. Por outro lado, ela enquanto uma referência mundial, por exemplo, na área de línguas sinais, em questão da graduação, é obrigatório o curso de Libras, né, dependendo da disciplina de Libras. Então, vocês podem trabalhar, né, na inclusão de surdos, e nisso trabalharem dentro, né, da área social, numa escola, na área inclusiva. Isso realmente tem crescido. Tem vários lugares, a gente vê que tem pessoas procurando cursos de Libras, frequentando. Então, é uma demanda crescente de professores de Libras. Então, aproveitar essa pergunta e falar sobre o Letras Libras à distância. O curso da UFSC é uma referência mundial. Por quê? Na Gallaudet, fizemos um semestre na Gallaudet, num projeto que foi entregado com uma bolsa para estudar lá, um semestre, várias disciplinas. E imaginei e falei, Letras Libras à distância é muito simples, imagina, a Gallaudet é 1000 vezes melhor. Não, a Gallaudet é muito boa, sim,
né? Assim, a questão linguística, a política linguística é muito forte, e sei algo que é mais ou menos, mas a questão realmente da atitude das pessoas aqui no Brasil é um tanto diferente. Por exemplo, as disciplinas de conteúdo, a questão da formação dos professores, a UFSC é ótima. E realmente é importante a gente conhecer as disciplinas. E quando a gente chega lá na Galaudé, a gente conhece alguns temas, parece que as coisas são mais simples, superficiais. Não estou dizendo que a Galaudé é ruim, ela é muito boa também, mas a UFSC também é uma referência em ensino à distância. A Galaudé é presencial, eles não têm ensino à distância. Tipo, a formação de intérpretes ou a formação de professores, né? Ter um ensino que diferencia esse tipo de formação, nós temos só na UFSC, a gente não tem isso em outros países, no Japão, na China, né? E como a UFSC conseguiu criar isso, estabelecer, então, assim, é uma informação realmente de uma área de referência que assim, como uma liderança mesmo, né? Uma característica própria daqui. Por exemplo, a gente sabe que comparativamente a gente tem escolas de estudos e universidades de estudos que se desenvolveram lá. Então, assim, a gente um modelo também a ser seguido. Então, a língua de sinais, ela tem a sua relevância, sua visibilidade. A gente também tem a LBI, que obriga a formação em ensino superior. Então, a gente tem uma série de legislações que reafirmam a obrigatoriedade de se formar em letras libras. Então, assim, a gente precisa ficar atento e entender que essa questão é uma questão de língua, e a gente não é só uma questão de procurar um curso e se sentir pronto, profissional, só por ter feito esse curso, e se sentir habilitado. A gente necessita de uma graduação mesmo. Por exemplo, para trabalhar alguns intérpretes, poucos intérpretes são realmente formados, falta formação em letras libras, né? Porque assim, a gente pensa futuramente como eles poderiam trabalhar dentro da escola bilíngue, né? Pensando no intérprete em várias áreas. Alguns intérpretes têm medo, falam, não vou trabalhar numa escola bilíngue. Falam, não, mas é importante você estar nesse espaço dentro da escola bilíngue. Os professores são fluentes, os alunos são fluentes, né? Todos os funcionários, faxineiro, porteiro. Então, assim, a gente precisa que o intérprete esteja nesse espaço mediando essa comunicação, né, entre as famílias, pais e mães ouvintes. Às vezes a pessoa da secretaria realmente não consegue, não sabe Libras, trabalha lá, mas não tem essa comunicação estabelecida. Então, é importante que o intérprete também esteja nesse espaço. Então, assim, são várias vertentes, várias áreas que se necessita também do intérprete e do intérprete surdo. Quero aproveitar um pouco e explicar sobre linguística. Napier, essa autora de um outro país, ela pesquisa a área de interpretação e como funciona o cognitivo durante essa mediação. Como é o processamento durante isso. Ela pesquisou muitos intérpretes, então, alguns intérpretes mais novos e outros mais experientes, profissionais, e comparar a relação de diferença entre eles. Vamos ver se é uma questão de língua, se é uma questão
Então, quem é mais fluente em línguas sinais, quem é mais fluente na voz, e comparativamente ela percebeu que, por exemplo, os intérpretes que trabalham mais, os intérpretes orais, né, eles não têm feedback. Porque a língua, porque ele está utilizando a L1 dele. E os intérpretes ouvintes, eles conseguem realmente adquirir isso ouvindo, aliás, absorvendo isso visualmente e falando isso em línguas sinais. E durante esse processo, né, utilizando, é importante que ele utilize a L1, enquanto o surdo, ele é muito melhor para se gravar, ver um texto, e se gravar e produzir essa tradução. Quando ele vê algum termo, ele fala, não, já sei, eu conheço, e sinaliza muito melhor. Então, assim, a gente tem áreas específicas para intérpretes surdos e para intérpretes ouvintes. Isso está se ampliando, por exemplo, para fazer materiais didáticos, né? Muitos surdos são contratados enquanto tradutores, então são inúmeras áreas. Então, por exemplo, tem intérprete da área jurídica, né, intérprete de área da psicologia, por exemplo. Então, assim, são intérpretes da área da saúde, que atendem consultas médicas, por exemplo. Então, assim, é uma demanda crescente, né? Então, assim, um mercado em crescente, porque falta profissionais formados, habilitados para isso. É muito importante que realmente que tenha prática, que tenha experiência, não somente uma formação técnica, que tenha só essa certificação. A gente precisa associar a teoria com a prática para realmente melhorar esse trabalho. Né? Uma formação técnica ela não é suficiente, é necessário que o surdo também faça licenciatura, fala, eu sou instrutor, eu já sei, eu sou formado, né? Pensa que esse ensino técnico é suficiente, mas ele não é. Próxima pergunta. A pergunta é uma complementar. Não, só não é uma pergunta, só vou complementar. Por exemplo, para aumentar, como vocês detalharam, para aumentar esse mercado, que vocês já explicaram, hoje, por exemplo, nós temos surdos que trabalham em várias áreas. No passado não tinha isso. Tinha muitas barreiras, né? Então, os surdos hoje conseguem acessar, né? Então, é possível realmente fazer essa acessibilidade, né? Por isso que esse trabalho com as vagas, né? Por isso que tem novas vagas de trabalho. Então, tem muitas coisas que as pessoas já têm experiência, que já têm contato com o surdo, mas ainda não está certificado. Então, às vezes, uma empresa ou uma faculdade a universidade precisa ter esse certificado para assumir essa pessoa. A UFBC, por exemplo, se você para você trabalhar, você precisa do doutorado, né? Antes você precisava também do Letras Libras, depois o mestrado, depois a pesquisa. Então hoje os surdos têm a oportunidade a oportunidade disso, né? De aproveitar isso. Então é como a Carol explicou, né? Esse exemplo da tradução, né? Do surdo, né? O mercado está se abrindo. Porque antes as pessoas não confiavam ainda, né? Por exemplo, o surdo, não, é impossível interpretar e traduzir Libras, né? Como vai fazer isso? O surdo, né? Ele é surdo. Então, começou a naturalizar isso, né? Hoje é normal. Às vezes, os ouvintes, eles têm a proficiência em Libras, né? Mas o surdo, ele percebe com uma clareza visual diferente do ouvinte, né? Então, essa interação, ela é importante, essa troca, né?
essas práticas. Então, o mercado ele é crescente. Hoje, é muito importante essa formação. A UFABC e a UFSC, unidas, e os outros polos no Brasil inteiro, essa interação na pesquisa, ela é muito importante para essa troca, né? De linguagem, de linguística, de termos, de sinais, significados, sentidos, tudo. Tudo está relacionado, o contexto também, e isso vai abrindo as possibilidades para os surdos e também para os ouvintes, que tem influência, que tem vontade e interesse, né? Se o mercado aumentar, se o mercado está ouvindo, antes era limitado, hoje já está aberto, né? Desenvolvendo para somar, né? Tem muito mais surdos acessando, né? Se não tiver esse acesso, a gente não teria lutado. Então, hoje nós já temos essa referência, né? Então, acho que é importante destacar que está aumentando sim. É importante destacar que o curso de Letras Libras, a distância não tinha confiabilidade. Como que eu vou estudar essa metodologia? Todos os surdos, eles já naturalmente são intérpretes, eles já crescem intérpretes, porque os surdos, eles já, por exemplo, eles não sabem uma palavra, um significado, ele vai adaptar e explicar. Então, o surdo, ele já é intérprete, então ele precisa dessa certificação. Importante que o surdo seja credibilizado na área de tradução e interpretação, para aumentar esse mercado. Quantos materiais didáticos tem aí publicados com Libras, né? Então, nessa área muito importante. Também os ouvintes aprenderem a trabalhar em grupo com os intérpretes surdos, né? Para que essas trocas de prática sejam realizadas, sejam comuns. Isso é muito importante. Temos uma outra pergunta. Temos alunos que já se formaram em Letras Libras, licenciatura, e agora tem vontade de fazer a tradução. Pode eliminar disciplinas? Sim. Sim. Tem equivalências. Tem as validações, né? Você pode validar dependendo do seu currículo. Lembra que os estudos mostraram quantas disciplinas, que a gente viu quantas que tem um ciclo básico, disciplinas em comum? Então, essas disciplinas, elas são fáceis de serem validadas. Algumas disciplinas, depende da área, porque o foco da disciplina específica de tradução e de licenciatura são diferentes. As disciplinas básicas, elas podem ser validadas, dependendo da sua universidade. Se for a UFSC, se for uma universidade de curso diferente, também pode. Por exemplo, se as ementas fossem, se forem equivalentes, é necessário esse processo de validação, sim. É mais fácil fazer equivalência se for disciplinas da UFSC, tá? Outras graduações dá para fazer uma análise, né? Verificar uma análise para ver se é necessário. O aluno precisa de uma disciplina por semestre, de uma só por equivalência, precisa estudar, tá? A equivalência, por exemplo, às vezes tem 3, 2 disciplinas, depende do currículo, tá bom? Tem data definida para se inscrever no vestibular? Então, nós já organizamos, né, a burocracia é demorada, mas provavelmente em maio, em junho, entre esses 2 meses, porque a prova é em julho, então, e começa em agosto. Então, em maio e em junho, vocês vão ter que ficar atentos, pedir para a Cláudia essa informação, tá bom? No momento de que for divulgado o edital, nós vamos divulgar no Instagram, né? A Cláudia também vai divulgar, né? Para a gente conseguir que essa informação seja bem divulgada. O calendário do vestibular indígena também vai ter outra prova dos indígenas, tá? Então vai ter a diferença do calendário indígena, porque
tem um cronograma específico. Então, o início vai ser mais ou menos em junho, final de maio, entre esse período. Marcos Olossi pergunta, por que a oferta do curso de Letras Libras ainda é restrita? Temos poucas instituições que oferecem essa formação, principalmente nas cidades do interior de São Paulo. Será expandido para outras cidades? Então, o edital de seleção, eu vou explicar sobre a Letras Libras da UFSC. Existem outros cursos de outras universidades, mas Letras Libras à distância é da UFSC. Como que é o edital? Eu vou explicar, eu vou elencar para você como que funciona. Qualquer cidade pode pedir um polo. São Paulo, no interior, em qualquer lugar, em outros estados. É importante seguir o regulamento. Por exemplo, quantos surdos tem na cidade? Tem alunos surdos? Quantos precisam de formação de intérprete? Quantos tem? É fácil de acesso com ônibus? Tem facilidade de acesso? Tem associação de surdos? Tem acesso ao ônibus, de avião? Então precisa ser uma cidade do interior que tenha uma facilidade de acesso. Quando é muito no interior, não dá, porque tem que ser um ponto estratégico de fácil acesso. Então tem um regulamento a ser seguido, tem diretrizes, né? Estrutura de vídeo, de tela, se tem professores que aceitam a responsabilidade. Por exemplo, a Cláudia aceitou ter essa responsabilidade de trabalhar com a gente, porque porque isso é importante, ter aqui em São Paulo, né, essa ação. Então, depende muito dessas diretrizes, né, que se tem intérpretes de graduação na universidade, se tem professores na universidade, se tem estruturas, tem materiais, se tem. Então, somando tudo isso, pode receber esse convite para ser polo. É necessário que a própria universidade tenha interesse, né? Então, por exemplo, a UFABC, ela pediu o polo, fez a inscrição e trabalhou para isso, né? Preencheu os requisitos, né, para pedir. Não foi a UFSC que foi lá pedir para a UFABC ter o polo, não, a UFABC que pediu. Então, cada cidade com a sua universidade, ela tem que demonstrar o interesse em querer esse polo, né? Então, por exemplo, se tem pouco interesse, a UFSC, por isso que a UFSC vai abrindo de 3 em 3, né? Porque tem poucos professores que se interessam por isso. Então, tem algumas regras que às vezes podem, nos próximos editais de 2 em 2 anos, abrir o edital de seleção de polos e é necessário que a universidade e o professor queira aceitar ele a participar desse processo de avaliação, tá? Letras Libras tem a visibilidade, mas o valor dentro da instituição vai depender do interesse de cada uma. No período entre 2006 e 2008, existia um projeto de curso que o governo federal fez uma lei que era obrigatório ofertar esse curso de letras de formação. Então, a Letras Libras ele foi ao encontro dessa legislação. 2006, 2008 começou o processo, né, o projeto final foi encerrado. Então, fizemos em vários estados, né, um cadastro de emergência e foram sendo rapidamente preenchidos para essa formação acontecer. Então, finalizou esse projeto. Então, começou a abrir faculdades, graduações presenciais, das próprias instituições, o governo federal, Viver Sem Limites, ele financiou, né, essa verba, ele ofereceu essa verba para ter o Letras Libras em alguns lugares, né? Mas faltava ainda lugares, né? Muitos professores não tinham a formação necessária, né? Precisa que o professor de Letras Libras tenha essa formação necessária. Então, tinha muito pouco. Então, por isso que abriu
o curso de Letras Libras com qualidade, com avaliação, faltava, não tinha ainda. Então, por isso, muitos abriram com instrução em português e não em Libras, né, com professores em português. Então, isso não combinou com a nossa proposta, né? Então, a UFSC pensou em abrir presencial, polos presenciais. A UFSC conseguiu um curso regular, com um calendário regular, na UAB, com o projeto que não foi aberto, tá? Foi um projeto que a UFSC aceitou essa responsabilidade, que foi um calendário regular presencial, tá? Por muito tempo até, né? Então, essa proposta, ela é urgente e contínua. Então, por exemplo, por isso que nós abrimos de 2 em 2 anos 3 polos em cada estado, né? Para a gente ampliar essa proposta de formação em cada estado e onde as pessoas interessadas moram. É restrito ainda porque ainda falta financiamento do governo, tem um certo limite ainda, né? Então, o que dá para a gente fazer é se expandir aos poucos. Em complementação, porque, por exemplo, quando surgem cursos em qualquer universidade qualquer, é muito difícil porque o processo é muito burocrático, né? É muito burocrático. É necessário organizar projetos pedagógicos que combinem contra professores, né? Fazer a seleção das disciplinas, né? Então tem várias coisas que para oferecer o curso tem que colocar concurso. E então o governo federal cortou, por exemplo, a questão dos concursos, né? Então como que vai contratar professores, né? Como que vai oferecer o curso, por exemplo, para dar aula na UFABC? Nós temos poucos professores na área das ciências humanas, de linguagem, né, da língua. Então é necessário que o curso já esteja pronto, né? E nós avaliamos, pesquisamos essa parceria para depois, no futuro, a gente conseguir essa oportunidade de complementar na própria universidade, né? O presencial. Mas agora é necessário ter essa experiência, né, de parceria e fazer à distância, né, junto com a UFSC. Isso é um momento muito importante para nós. Então, tem mais 2 perguntas. Estamos quase perto do fim. Complementando, tem uma pessoa perguntando, por exemplo, quem que pode fazer o vestibular? E uma outra pergunta seria, por exemplo, se os surdos podem se inscrever na tradução também? A primeira pergunta é quem que pode fazer o vestibular? Quem pode vestibular? Por exemplo, pessoas que terminaram concluintes do ensino médio, qualquer pessoa que tiver o ensino médio completo, certo? O técnico também, se tiver concluído no ensino médio, tiver certificação, pode prestar o vestibular. É o vestibular, como se fosse um vestibular comum, isso. É igual. Você precisa ter a formação técnica, o ensino médio, igual um vestibular comum. Mas a pessoa precisa ser proficiente em Libras, tá? Se ela não souber Libras, ela não vai poder entrar. Precisa saber Libras. Os surdos podem se inscrever em tradução, devem se inscrever em tradução. A maioria dos surdos precisam disso, tá? Lembra que eu expliquei como que na área da tradução o surdo tem diversas possibilidades de trabalho? Ele pode fazer traduções de livros escritos e traduzir para o vídeo, materiais didáticos. Os surdos podem trabalhar em congresso, em ASL, em Libras ou dentro do curso
de letras libras, ele vai oferecer todos os recursos para ele ter essa experiência. Então é importante que o surdo entenda que, fala assim, eu vou precisar do português? Tem algumas áreas que você podem trabalhar, que vai precisar, por exemplo, a área jurídica, a área da surdez, precisa de intérprete ouvinte e do intérprete surdo. Por quê? O surdo que sinaliza diferente da Libras, o surdo vai conseguir acompanhá-lo para traduzir para Libras. Então vocês vão ver, por exemplo, o Gabriel, né, que já ele interpreta várias músicas, pode trabalhar com isso também, com live. Então o mercado é diverso. É importante que tenha uma fluência, tá? Uma fluência em alguma língua, né? Em outras línguas de sinais também, né? Não precisa, precisa entender bem, né? Então, a gente incentiva que o surdo intérprete ele saiba LT também. O surdo precisa se inscrever em tradução, porque são poucos surdos na área de formação técnica, tá? Então, é melhor que o surdo participe em congresso, tá? Então, precisa dessas formações, tá? O surdo precisa dessas informações, precisa de mais informações, para se sentir seguro em relação ao trabalho, né? Quais são os regulamentos, como que trabalha, mediando as línguas. Então, é importante essa formação. As práticas da área práticas da área, com estágio, isso é muito importante, essa formação é necessária. O surdo, tem poucos surdos que trabalham nessa área. Eu dou aula nos cursos no IEL, e lá nesses cursos de tradução e interpretação de Libras, tem muitos alunos surdos. Eu fico assim, nossa, lisonjeada, porque tem muitos cursos de tradução e interpretação que muitos surdos que ficam pensando, nossa, mas como que eu vou me comunicar? Como que eu vou ser chamado? Eu não sei lidar com português direito, enfim. Então tem muitas chamados para os surdos, né? Então, os ouvintes começaram a perceber que os conteúdos que combinam mais com surdos e combinam mais com os ouvintes para serem traduzidos. Então, a gente precisa também respeitar essas diferentes áreas, né? Tá bom? Então, por favor, vocês adquiram essa experiência. Vocês pode não ter experiência, mas tem vontade, se inscreva. Eu quero muito agradecer a Carol, ao André, também a todos que participaram aqui dessa live hoje. Então, quem não pôde assistir vai ficar gravado aqui no YouTube para poder tirar essas dúvidas e pode entrar em contato comigo depois. E também, se surgir alguma dúvida minha, eu vou atrás da Carol e do André para esclarecer com eles. Então, que vamos trabalhar juntos. Então, é importante que a gente realmente valorize esse trabalho e pense que realmente é muito relevante para a UFABC ter essa visibilidade enquanto universidade. Então, realmente, aqui nós já começamos algum trabalho com os surdos na UFABC. E é importante pensar também que em São Paulo realmente tem uma demanda, uma necessidade de formação crescente. Então, a gente precisa fazer essa troca. Então, é relevante que a gente crie mesmo, né, que a gente tenha essa marca, estabeleça esse marco, né, de encontros quinzenais, das 8 às 6. Então, assim, que tenha claro que dentro da sala de aula não haverá intérprete de Libras, toda a interação será em língua de sinais.
Então, e que precisa fazer parte, que precisa participar desses eventos que a UFSC cria, porque isso contabiliza nota, né? E valorizar o trabalho da UFSC também, porque em parceria com a UFABC, esse vínculo criado. Outra coisa que eu acho bem importante a gente ressaltar é que o vestibular ele será em Libras. Talvez ele seja em julho, né? Maio ou julho, para as aulas iniciarem em agosto, né? Talvez na última semana de agosto. Acho que era só isso. Eu queria muito agradecer realmente a todos vocês. E se algumas dúvidas permanecerem, eu vou continuar em contato com vocês. Carol e André, muito obrigada pela explicação clara e seguimos em frente. Nós da UFSC esperamos que vocês aqui de São Paulo a gente sabe, né, que a comunidade, que é uma comunidade surda referência, né, a gente, eu sou mineira e tenho afinidade com São Paulo porque é bem pertinho, né, um lugar do outro, então é importante que a gente realmente lute para a gente alavancar essa política linguística em todos os lugares, para que a gente sabe que a questão da certificação da formação, né? Quando as pessoas olham e falam, nossa, vai ter um curso na UFABC, né? Vai ter bacharelado, os surdos podem entrar. Antigamente os surdos pensavam que não eram capazes, né? E hoje a gente sabe, né, que o surdo é capaz de tudo, de trabalhar em qualquer profissão, né, seja enquanto professor, seja enquanto tradutor e intérprete. Importante que ele realmente demonstre esse profissionalismo e que seja realmente um modelo para as crianças surdas dentro das escolas, dentro dos espaços, realmente exerce esse trabalho político nos estágios. Nós da UFSC fazemos parcerias com várias escolas para que as escolas autorizem que os nossos alunos entrem para ensinar realmente, porque isso causa um impacto muito grande nas crianças surdas, né? Então, elas olham e falam, nossa, meu professor é surdo. E, assim, alguns professores olham e falam, nossa, tem um professor, aliás, um surdo que é professor como eu, que instrui em língua de sinais. Então, assim, é muito impactante ter uma prática como essa na graduação, então é importante que tenha esse estágio, né, tanto em língua de sinais, tanto para tradução. Então, assim, muitos colegas olham e falam, nossa, ele é um tradutor surdo, né? Eu falo, não, então não é possível realmente, a gente ele exerce um papel, sim, assim como o intérprete de línguas orais, que, assim, é uma oportunidade que a gente realmente precisa realmente se apropriar da língua de sinais de uma maneira a que a gente consiga treinar essa questão modular, se conectar, porque aproveitar que o Letras Libras à distância está sendo oferecido. Então, assim, são 4 anos, é muito rápido, passa muito rápido. São 8 semestres, encontros quinzenais. Então, assim, não é só pensar que você vai se tornar um profissional melhor, você tem que pensar que você se tornará um ser humano melhor, né? Você vai adquirir variação linguística,
Então, isso vai te valorizar enquanto profissional, vai te mudar enquanto pessoa, e isso é muito bom. Espero que vocês realmente se inscrevam. Quero complementar algo que a Carol já falou. Eu sou do Rio Grande do Sul, ela é mineira, eu sou do Sul, nasci em Porto Alegre, então cresci numa escola de surdos. Depois fui para a inclusão, me formei, né? Passei aqui num concurso do Rio Grande do Sul, depois me transferi para trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar no Letras Libras. Aí eu comecei a ter contato com várias outras pessoas, criar um vínculo. Sim, porque no Rio Grande do Sul a comunidade surda é realmente muito forte, muito combativa. Então, eu percebo, por exemplo, já trabalhei muito com consultoria também, lá em Brasília, no MEC, no Ministério da Educação, consultor sobre as escolas bilíngues no Brasil, né, fazer um mapeamento de como isso acontece, a gente visitava cada uma delas nos diferentes estados. E quando a gente encontrava, às vezes, alguns alunos de inclusão, às vezes eles nunca tinham visto um professor surdo, era a primeira vez que eles me viam, né, ali engravatado, trabalhando. E eles perguntavam, você é ouvinte? Não, eu sou surdo. Surdo? Eles se surpreendiam com isso, né? E pensavam, não, como você pode? Não é um trabalho para ouvinte? Como assim você trabalha para você é surdo e trabalha para o governo? Falei, então eu sou surdo, então eu consigo trabalhar também. Então eu realmente sou um modelo, uma referência para essas crianças nas diferentes escolas, porque existem poucos professores surdos dentro das escolas, a maioria são professores ouvintes. Ali na Secretaria de Educação de Escolas Bilíngues, também já trabalhei na FENESE, a gente criou, né, por exemplo, a diretoria, uma diretoria que eu era responsável, eu trabalhava, e a gente criou vários projetos que a Michelle nos apoiou também para criar, nos apoiou nessa luta também. Mas lá, então a gente conseguiu colocar na LDB e assim a gente deu esse passo, né? Assim, a gente conseguiu viabilizar a verba e criar mais polos, né? Em algumas capitais de alguns estados, né? Em algumas escolas bilíngues. Por isso essa necessidade que vocês se formem em letras libras e também no bacharelado, né? Assim, porque a escola precisa desse envolvimento de vocês enquanto profissionais. Por exemplo, na Europa, na China, eu converso com vários outros lugares e a gente tem esse intercâmbio. Então, vocês podem, que estudam letras libras, vocês podem ficar um semestre em outra instituição de ensino superior em outro país. Porque o Letras Libras da UFSC, ele tem esse convênio com a Galaudeb. Então, a gente já tem um acordo estabelecido e tem outros países que a gente pode estabelecer também essa parceria. Então, venham estudar, fazer letras libras na UFBC. Quem sabe vocês não possam fazer um intercâmbio em um outro país. Eu só queria complementar.
A Cláudia fez várias complementações, você está livre para complementar. É muito importante que os surdos, né, que já são instrutores, que já trabalham nessa área, os intérpretes também que já trabalham na área, é importante que vejam que o movimento surdo de 2015 e 2016 ele conseguiu entrar na academia, né? Ele conseguiu ocupar esse espaço, porque assim, antigamente o trabalho era realmente muito prático e era desvinculado da teoria. E a gente foi algo que foi revisto que eles precisam, teoria e prática precisam estar vinculadas. Então, assim, a gente não pode só pensar, o surdo, está pronto, está dado. Não, a gente precisa adquirir esses conhecimentos teóricos, se inserir dentro da academia, a gente precisa realmente começar a fazer essa discussão e mudar, a gente precisa cobrar e nos lugares realmente se colocar e argumentar, ter argumentos sólidos, não aceitar certas coisas, né? Entender porque, por exemplo, o intérprete ele precisa ter uma formação, além da formação técnica, ele precisa ter se apropriar da teoria também. Só prática não é suficiente. A teoria ela faz parte da academia, isso garante um profissional melhor, uma atuação profissional melhor. Por exemplo, os tradutores e intérpretes formados em letras libras, eles têm a prática dentro da comunidade surda. Ele não se antecipa, ele não está à frente da comunidade, não está atrás, não está à frente, ele está ao lado. Né? É um profissional, assim, por exemplo, na França, na Itália, em vários outros lugares, o intérprete comunitário, né? Ele não está à frente do surdo, ele não está atrás do surdo. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque pensar, o surdo é coitadinho, eu vou ajudar. Gente, não tem nada disso, não é o paternalismo. A gente precisa realmente encarar isso com profissionalismo, assim como outros países, França, China e Itália. É um trabalho profissional. É um trabalho profissional. Então, o curso de bacharelado, além da questão da fluência, que você já precisa ter, ele vai te mostrar qual é a postura profissional que você tem que ter. Então, só o que eu queria falar para encerrar, é só uma coisa. A banca avaliadora do MEC, do curso do Letras Libras, ele é nota 5, é a nota máxima que o MEC disponibiliza para avaliar. Então, assim, a gente foi avaliado em relação ao curso e essa banca de vários professores de várias áreas, né, estabelecendo vários critérios. O MEC falou, nossa, que projeto lindo, gente, que curso lindo. Falou, quem é o intérprete que trabalha na formação, que ajuda os surdos? Nós, do curso de Letras Livres à Distância, dissemos não, porque a questão, a Libras é de fato uma língua, e ela mostra que o ouvinte, enquanto profissional, trabalhando na área, mostra que realmente esse não é um mundo só dos surdos, é um mundo que tem a própria cultura, que é um mundo visual, para mostrar para os ouvintes que não existe só o mundo dos ouvintes, que existe o meu mundo, e que os ouvintes não me ajudam, mas nós somos humanos iguais, somos seres humanos com línguas diferentes, com culturas diferentes, com experiências de mundo diferentes.
É isso. Muito obrigada. Eu preciso encerrar, porque a gente tem horário. Eu queria agradecer a todos. Se ainda permanecer alguma dúvida, eu gostaria de agradecer. É isso. Prazer em recebê-los aqui. Quero agradecer a Yuri e ao Eric. Muito obrigada pela interpretação. Muito obrigada. Tomara que a gente possa trabalhar junto, né?